glória e todo louvor. Né? Que o Senhor possa receber nossa oração, nossa adoração, o nosso louvor nesta noite. Né? Amém. Então, bem-aventurado aquele servo fiel. Estamos falando de fidelidade, de ser vigilante na presença do Senhor. Temos de vigiar. Orai e vigiai para que não entre em tentação. Né? Orai todo tempo. Servir o Senhor com alegria. Porque só Ele merece toda honra e toda glória. Glória a Deus. E nós devemos estar atentos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, né? Servindo este Deus Todo-Poderoso, porque só Ele merece toda honra e toda glória. Então, temos que servir o Senhor com sinceridade, com sabedoria, né? Temos que pedir para o Senhor sabedoria. Salomão, ele já era rico, mas ele não pediu mais riqueza, pediu sabedoria. Então nós temos que pedir sabedoria para viver na presença de Deus. Né? Se nós estivermos preparados, naquele dia a palavra está dizendo, né? Que quando ele comparou assim, um homem saiu da casa e deixou o seu servo cuidando. Né? E viajou. Mas quando ele chegou, achou aquele servo cuidando. Né? Se o Senhor tivesse na casa, o Senhor deixa uma pessoa cuidando. Aí quando o Senhor chega, achar bagunçado, você vai gostar? Não gosta. Assim é o Senhor. Ele foi, deixou o povo para louvar e agradecer o seu nome. Seja um servo fiel, temente a Deus. Porque se não for fiel e temente a Deus, quando o Senhor voltar, Ele não vai gostar. Ele não vai nos receber. Nós não vamos receber a glória do Senhor. E por isso que aqui estamos, para ser este Deus Todo-Poderoso. Né? Que nós possamos estar sempre na presença de Deus. Né? Porque aqui diz assim, bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor voltar, esteja fazendo assim. Servindo o Senhor com alegria. Porque, irmãos, muitas vezes tem pessoas, muitos crentes, aqui coloca assim, muitos crentes, que ele só é crente que não é igreja. O pastor ele chega em casa, ele xinga, ele fica bravo, ele não sabe, por exemplo, se aconteceu alguma coisa, ele chamar o filho, vem cá, vamos conversar aqui. Então a esposa fez uma coisa, ele não gostou, ele não vai fazer. Vem aqui, vamos conversar aqui. Só nós dois. Aí, tudo bem. Vai conversar os dois. Sem fazer alarme dentro de casa, né? Aqui é o filho, está errado, vem aqui. Senta aqui, vamos conversar. Não puxou de orelha dele, que aí ele se aquieta, né? Porque, irmãos, na época que eu aceitei Jesus, não era muito fácil, mano. A gente tinha, criança não andava dentro da igreja. Era ali perto da mãe. Eu sei porque eu tinha, irmão, era 8 filhos. Ficava ali, ó, perto de mim aqui, sentado no canto, tudo ali. Queria dormir, eu colocava um banheiro ali, ele já deitava, já dormia ali, nós saímos, já vamos embora para casa, né? Mas não andava, porque tinha um limite dentro da igreja, né? O pastor não gostava que ninguém andasse no corredor. E aí tem uma criança que conversasse na igreja, o pastor ficava logo olhando para ver quem era que estava conversando, né? Mas hoje é diferente, irmão, porque nós estamos numa época da desobediência. E ninguém obedece mais ninguém. Não obedece a mãe, não obedece o pai, não obedece o pastor, não obedece o professor. Por quê? Porque o mundo está em revolução, irmão. O inimigo tomou conta de tudo, né? E se a gente não for corrigir os nossos filhos, a coisa fica mais feia ainda do que já está. Aleluia! Então, aí nós vemos que a lei do povo, eles formam tantas das leis, que a lei que ninguém nem entende mais, tanta lei, né? Que eles estão fazendo. E essas leis só vêm prejudicando a vida humana, né? Da humanidade. É coisas que Deus nem se agrada, né? Deus nem se agrada.
Mas o Senhor, Ele é bom e maravilhoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele olhou dos céus eternos, não viu nenhum justo. Aleluia. E o que Ele fez? Mandou o seu filho para vir morrer pelos nossos pecados. Por isso que aqui estamos, porque o Senhor tem misericórdia de nós, né? Para nos libertar, para nos ensinar, para nos salvar, né? Então nós temos que aprender, e é na Bíblia que nós vamos aprender, né? Servir de Deus poderoso. Porque só Ele pode, só Ele é que pode transformar a nossa vida. E nós vemos tantas igrejas se levantando aí, tanta religião, mas o povo não obedece, são todos desobedientes, né? Muitos já até fecharam as portas por causa da desobediência, porque há aquele negócio do menininho da igreja, irmãos, isso aí é muito feio para os cristãos. A gente tem que viver a união, a palavra de Deus diz, viver a união, né? Viver a união e amor. Cadê o amor? Diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu até o filho dele. Aí diz assim que nós devemos amar uns aos outros, né? Paulo fala, amai uns aos outros, né? Amar de coração. Não é só aquele dizer assim, já foi. Então nós temos que ser uma pessoa sincera na presença de Deus, temos que orar, temos que vigiar no nosso falar, no nosso agir, né? Temos que agir com sabedoria, falar com sabedoria, dizer que Deus é bom, maravilhoso, sua misericórdia dura para sempre, né? Ele tem cuidado do seu povo, Ele tem libertado, tem curado, né? Muitas vezes a gente está com enfermidade, a gente clama ao Senhor, o Senhor tem misericórdia, repreende, né? E nós estamos aqui para agradecer a Deus. Só agradecer, né? Porque eu não tenho nem palavra para agradecer o que o Senhor faz na nossa vida, né? O Senhor tem nos resgatado na mão do inimigo. O inimigo é furioso, irmão. Ver que a gente estava assistindo o negócio da vida na vida de Jesus, né? O arrebatamento, irmão, é muito triste, irmão. Se a gente for pensar assim no que eles falam, no que eles fazem, a gente vai ficar tribulado, mas diz assim, a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflição, né? Mas não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, né? Tomando que a gente crê no Senhor. Então tudo que nós fazemos, nós temos que apresentar no nome do Senhor, né? O Senhor dirige nossos passos, nossas vidas, porque neste mundo não tem nada. E a gente tem que ser aquele crente fiel na presença do Senhor, porque acontece muita coisa, irmão, neste mundo. Esse mundo está que nem um barco dentro de um mar agitado, né? Riscado, qualquer hora ele virar e a gente se afogar, né? E esse mundo está desse mesmo jeito, está que nem um barco no meio da onda. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o inimigo ele está aqui, ó, ruim do lado do outro, para nos atragar. E se não estiver vigiando, ele vai ficar caindo, né? Porque tem pastores, irmão, que conhecem a palavra de Deus e eles saem para o mundo, né? O que a família aprendeu da palavra? Nada. Não aprendeu nada. Então, ele não foi vigilante. Tem que ser vigilante, né? Muitas vezes a gente passa por tribulações, mas é porque o Senhor, Ele nos defende na tribulação. Ele não defende da tribulação, mas defende na tribulação. Porque Ele defendeu Daniel dentro da cova do leão, mas Ele não defendeu da cova do leão. Ele defendeu lá dentro. Por quê? Para mostrar que Ele é poderoso, irmão. Ele é poderoso. Quando o rei mandou colocar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, ele não livrou de entrar na fornalha. Glória a Deus. Mas livrou dentro da fornalha. E quando o rei viu, se turbou, porque ele mandou colocar
Deus. Ele tudo pode fazer em nossa vida, né? Por isso que nós estamos aqui. Porque quando ele estou lá dentro da cova de leão também, que nós via dentro da cova de leão lá, nós via no mundo, sem nada, sem ter direito em nada, né? Mas o Senhor nos perdoou. Glória a Deus. Nós estamos para agradecer a Deus, louvar o seu nome. Glória a Deus. Poderoso, Ele é o Rei da glória. E Ele tudo pode fazer em nossa vida. E para a gente ir para o céu e ser arrebatado, não vai com bagagem. Glória a Deus. Tem que ser limpo de mão e puro de coração. Nós temos que ser mais salvos do que a neve. Não pode ter mancha, né? Então vamos se purificar. Vamos se purificar. Cada dia. Comece a se purificar. Dobrar o nosso joelho, clamar o Senhor, orar com sinceridade. Glória a Deus. Daniel orava 3 vezes no dia, né? Quando o rei, ele soube que o rei ia jogar na cova do leão, ele orava, ele nem se preocupou, porque ele orava 3 vezes no dia, o Senhor, tu cuida de mim, tu cuida de mim, Senhor da glória, né? Mas Deus fez isso, deixou jogar ele, para provar que ele era poderoso, porque o rei disse assim, eu quero ver esse Deus que vai te tirar de lá, né? Mas Deus mostrou para ele que ele tinha poder, né? E ele saiu de lá, nem cheiro de fumaça não tinha, né? E assim que Deus faz da nossa vida, porque Ele é o Rei da glória, né, irmão? Quantas coisas, quantas bênçãos Ele tem feito, quantos prodígios o Senhor tem feito, né, na nossa vida. Quantas enfermidades, às vezes a gente clama ao Senhor, e o Senhor nos cura, nos liberta, né, de todo tipo de enfermidade, da nossa família. Porque o Senhor Ele é poderoso. Aleluia, Deus. E nós devemos estar sempre na presença de Deus. Glória a Deus. Para quando o Senhor vier, achar-nos preparados. Glória a A Deus. palavra de Deus, de bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier, né? Preparado. Aquele servo preparado, que está preparado para tudo. Pode vir o redaval, pode vir a trevoada, pode vir tudo. E ele está nisso tudo, né? Porque muitas vezes a gente está fraco, que qualquer ventinho já joga. Cai, né? Pode se levantar, meu irmão. Custa. Porque quando ele cai, para se levantar, dá trabalho. Dá trabalho. É preciso ele pegar uma pisa na costa, boa, aí ele se levanta. Né? Quando ele já está lá no fim do poço, aí ele lembra de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, me tira desse povo. Né? Porque ele já apanhou muito. Agora ele vai lembrar de Deus. Mas quando ele não apanha, ele está aí, está tranquilo, né? Para ele, vai festa, ele está lá e pula, e tá, para ele está bom. Mas depois vem a consequência. Irmão, a desobediência só é ruim a consequência. A tribulação que vem depois. Desobedecer, todo mundo quer desobedecer. Mas na hora da correção, ele acha ruim. Né? Então, para não ser corrigido, tem que ser obediente. Né? Glória a Deus. Então, vamos obedecer a palavra, obedecer o Senhor. Nem dizer que você vai obedecer o pastor, não. O pastor também precisa de correção também, né? Precisa de uma lapada também, né? E o Senhor, quando pega, me dá uma lapada, aí eu mesmo acho, mas por que eu estou sofrendo? Eu oro, eu canto. Mas não sabe, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso pensamento. Antes de nós fazer qualquer coisa, o Senhor já sabe. Né? Ele está focado sobre o seu povo. Ele está sabendo o que é que vamos fazer, o que estamos fazendo. Ele conhece os nossos passos, não. Quantos passos nós estamos dando, o Senhor está nos olhando. Por isso que nós devemos estar firmes na palavra do Senhor. Firme na fé, porque o Senhor está nos olhando Glória toda a Deus. hora. Muitas vezes o menino diz assim, eu faço aqui porque a mamãe não está vendo. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. A mamãe não sabe, o papai não sabe. Mas Deus sabe, né? Sabe de todas as coisas. Por isso que nós devemos ser obediente, prudente, né? E ser fiel na presença do Senhor. Glória a o servo Deus. fiel é aquele que quando o Senhor voltar,
achar Ele fazendo assim. Preparado, cantando, louvando o nome do Senhor, ser uma pessoa alegre, uma pessoa que saiba viver na sociedade, né? Porque muitas vezes a gente vai com ignorância, uma pessoa reclama qualquer coisa e sai com uma ignorância, né? Mas a gente se corrige, né? A gente não vai agir com bravura, né? Mas sim com calma, com sabedoria, né? Para que nós não sejamos petrificados depois, né? E muitas vezes as pessoas erram e o outro vem e joga pedra. Mas não, a gente tem que ir lá e conversar com ele. Conversa, explica as coisas, né? Para ele se retornar, né? Porque quando a pessoa está jogada no mundo, para ele está tudo bom. Tem esse negócio de crente? Crente é mesmo, já vi uma pessoa falar para mim que crente é mesmo ficar preso. Para mim ser crente parece que estou preso. Né? A pessoa se acha assim. Irmão, porque a porta tem a porta estreita e a porta larga. A porta estreita é aquela que vai para o céu, né? Ela é estreita, espinhosa. E se a gente não souber andar direitinho, a gente não entra nela. Vai para a porta larga, que lá é mais larga, né? Aí vai para onde quer, faz o que quer, né? Mas o Senhor não gosta. O Senhor está olhando, né? Então, orai e vigiai, até não é indignação. Porque o Senhor está conosco, todos os dias da nossa vida, né? Até a consumação do século. Glória a Deus. O Senhor está conosco, está nos vigiando. Porque nós já saímos lá do mundo. O Senhor nos colocou na luz, aqui nos pés dele. Então vamos adorar todos os dias, adorar o Senhor, né? Falar com Deus. Senhor, recebe nossas orações nesse dia, recebe nossas petições, né? Que nós possamos sempre estar aos pés do Senhor. Glória a Deus. E que Deus nos abençoe, irmãos. Porque Glória eu não a sei Deus. pregar, né? Eu sei falar a palavra, tá? Pregar eu não sei. Mas o Senhor é maravilhoso, Ele é Glória a poderoso, Deus. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Amém. Graças a Deus.